Os residentes de eletrofisiologia, que também são R9 na maioria das vezes, porque são 3 de clínica, 3 de cardio e 3 de eletrofísio, a grande maioria deles tem filhos, moram aqui e não necessariamente tem outros tipos de auxílio que não exclusivamente aquela bolsa. Então, essa é uma parte importante. Acho que hoje ela está muito melhor equacionada do que no passado e dá para fazer sem grandes problemas. O meu último residente aqui, o Bob D'Angelo, com que ficou comigo esses 3 últimos anos, ele teve 3 filhos durante a residência. Morava aqui, bem próximo do hospital, perto da tua casa até. Sim. E, quer dizer, dá para fazer. Isso não deve ser um impedimento, né? Sim. E até para quem ainda, antes de começar a residência, tem que fazer os steps. Se você quer vir fazer residência aqui, tem que vir fazer o estágio e tudo mais. Se não é possível fazer durante a faculdade, as pessoas terminam a faculdade, trabalham por um tempo, juntam dinheiro para custear o processo. Por mais que seja caro, é possível. André, eu quero falar aqui sobre ablação epicárdica. A ablação epicárdica é uma técnica hoje usada universalmente e o André foi um pioneiro, né, no desenvolvimento dessa técnica. André, explica para a gente o que é, como que foi o desenvolvimento da ablação epicárdica na eletrofisiologia, por favor. Essa é uma história muito bacana da eletrofisiologia brasileira, né? O Brasil tem uma situação peculiar que reuniu a doença de Chagas, que é endêmica na América Latina, e uma escola de eletrofisiologia muito estruturada, dado o pioneirismo do Instituto do Coração, do Dr. Eduardo Sousa e do Dr. Maurício Canavaca, que foram os líderes nessa área desde há muito tempo. O desafio do Chagas era que, apesar do Chagas ser uma doença isquêmica, o que acaba se criando a cicatriz no Chagas é uma isquemia terminal nessas áreas de watershed regions of the heart, ou seja, no ápex e na parede infralateral-basal. A maioria das taquicardias ventriculares do Chagas vem da parede infralateral-dorsal. E a gente tinha experiência em fazer ablação, que é esse processo através do qual você movimenta catéteres dentro do coração, encontra os focos de arritmia e queima esses focos. A gente tinha uma experiência em ablação de outras formas de taquicardia ventricular, na doença isquêmica, nos pacientes não isquêmicos, que era compatível com os resultados do mundo inteiro à época. Mas não na doença de Chagas. Apesar do substrato de Chagas, do ponto de vista patológico, ser muito semelhante à doença isquêmica, o resultado da ablação era muito ruim na doença de Chagas. Aí então eu vou fazer minha residência na Bélgica. O Pedro Brugada me convida para dar uma aula, ele foi muito bom comigo, ele me deixava dar muitas das aulas dele e eu guardava então, por causa, acho que da história do sapato, que ele não queria mais gastar dinheiro, ele me dava o honorário. E me foi extremamente bom para mim isso. Numa dessas buscas, numa aula que eu fui dar na Alemanha, eu, fazendo uma revisão de texto, eu encontro um artigo de 1990 do Dr. Bob Svensson, que depois se tornou um amigo pessoal, foi ao ENCORE e tudo mais. Eu encontro um paper dizendo, olha, nos pacientes infartados, portanto, um substrato isquêmico, após o infarto de circunflexa, ou seja, na parede infralateral dorsal, exatamente onde é o ponto do Chagas, em 15% desses pacientes eu preciso fazer a ablação pelo lado de fora do coração, pelo lado do epicárdio. Então eu mando um fax para o Dr. Sousa e digo, Dr. Sousa, eu acho que tem uma coisa aqui, eu acho que o Chagas é um circuito epicárdico. O Dr. Sousa e o Maurício já tinham feito observações vendo que o seio coronário, que é aquela veia que vai pelo epicárdio do coração, tinha sinais anômalos, sugestivos de que, de fato, o circuito pudesse estar do lado de fora do coração. E aí, então, eu peço ao Dr. Sousa um auxílio para ir para a Holanda, para aprender a fazer a solução de Langendorf, para, ao voltar ao Brasil, fazer disso a minha tese de doutorado, para estudar se, de fato, os circuitos nos corações explantados, transplantados de Chagas, os circuitos eram epicárdicos. E a gente começa a fazer essa pesquisa, nisso está todo mundo animado, a gente está indo para o centro cirúrgico, tentando colaborar com os colegas cirurgiões, mas é uma colaboração que por uma série de razões ela é mais difícil, está todo mundo ocupado, ninguém tem tempo, e a gente buscando essa solução para o epicárdico. Até que num belo dia, em 95,
por sugestão, aceitando a sugestão de um dos nossos anestesiologistas, o Dr. Piccioni, o Dr. Maurício Canavaca, que é eletrofisiologista, tem uma experiência incrível em eletrofisiologia, ele aceita a sugestão de tentar entrar no espaço epicárdico sem derrame, espaço pericárdico seco, com uma agulha. E o anestesista sugere que se usasse uma agulha de TUI, que é a agulha para o acesso epicárdico. E o Maurício faz isso. O primeiro caso, sem nenhuma tentativa de fazer isso antes, experimentalmente, o primeiro caso dá certo. Ele tinha muita experiência em procedimento de eletrofisiologia. E esse, então, inaugura uma nova fase da eletrofisiologia mundial. Isso é feito, então, em 3 outros pacientes. A gente publica obviamente o arquivo é rejeitado, volta 10 mil vezes, porque isso não é possível, só pode ser feito no Brasil, aquela coisa toda, mas o artigo vira, então, ele é publicado e merece a capa da revista, uma revista importante na época. Como, então, ficou provado por esses estudos eletrofisiológicos no epicárdico que o circuito de fato era epicárdico, a próxima etapa era saber como é que a gente tratava isso. Então, eu mudo o tema da minha tese, que agora passou a ser... Não tinha mais interesse, porque foi possível provar de uma outra maneira, e eu mudo então para saber como é que a gente faz a ablação do lado de fora do coração, que é um ambiente completamente diferente do lado de dentro. Não tem sangue, tem gordura, tem nervos, tem artéria coronária. E a tese foi feita então nas características de como é que se faz a ablação pelo lado de fora. Isso foi muito importante porque várias publicações vieram a partir dessas observações e vários médicos foram ao Brasil serem treinados para conhecer essa técnica no Instituto do Coração. Um deles, o Vivek Reddy, que é um eletrofisiologista muito importante hoje no mundo, vem, nós nos tornamos amigos imediatamente, ele é mais ou menos da minha idade, e eu tinha um recurso que eu tinha conseguido, na tentativa de continuar fazendo essa pesquisa, com uma nova tecnologia de ablação, eu tinha um recurso de uma empresa, e eu apresento a ideia para ele e digo a ele, olha, eu tenho tanto de orçamento para fazer isso. E ele diz, vem fazer no Mass General. Isso é em 2000, o doutorado foi em 99, acho que 2000, 2001. E é claro, é óbvio que eu aceitei a oferta e eu vim para cá com esse recurso que eu mesmo trouxe e era para ficar 3 meses, acabei ficando 18 meses aqui. E foi a partir dessa interação que eu tive com ele que depois, então, eles me oferecem a possibilidade de voltar ao Mass General como médico. Porque depois de 18 meses fazendo a parte de pesquisa experimental muito produtiva, a gente publicava semanalmente quase, e ter tido a oportunidade de conviver com eles de uma maneira muito, muito bacana, eles disseram, fica aí. Eu disse, mas não quero ficar só fazendo pesquisa, eu sou um eletrofisiologista clínico, eu sinto falta dos pacientes. E aí, então, eles me oferecem um dia, eles dizem, então nós vamos procurar uma maneira de trazer você para cá como médico, se você quiser. Levou 2 anos para que essa burocracia fosse feita, mas depois, então, eles arrumaram um jeito e eu voltei para cá como eletrofisiologista clínico. Só ressaltando a importância do que o André acabou de contar, pessoal, a ablação epicárdica por essa técnica que o André acabou de descrever é mundialmente utilizada em diversas condições clínicas diferentes, né? Chagas sendo uma delas, mas isso se expandiu bem além de Chagas, correto, André? Isso, então, aí era muito engraçado porque a gente acabava publicando no Chagas, depois no chagásico, depois na displasia tipogênica de VD, e num desses artigos o revisor diz, bom, só falta agora vocês provarem que isso está presente em todas as fórmulas de cardiomiopatia. Exatamente o ponto é esse, a gente quer mostrar que com prevalências diferentes, essa é uma abordagem que precisa ser usada obrigatoriamente em algumas situações, como, por exemplo, como Chagas, como paciente que tem desmoplakin, cardiomiopatia por desmoplakin, mutação, na displasia, em 30% dos pacientes com miocardiopatia dilatada que tem taquicardia ventricular. Então, a técnica se expande e o engraçado é que nesses anos todos, porque ela se tornou muito útil, inúmeras tentativas têm sido feitas de melhorar a forma de acesso. Já que empurrar uma agulha em direção ao coração pode dar medo no monte de gente. Sem derrame pericárdico, né? Inúmeras tentativas têm sido feitas, todas válidas. A gente tem participado dessa tentativa de desenvolvimento nesses anos todos, mas a gente acaba sempre voltando à técnica original. Isso é muito importante. Isso foi uma coisa muito importante para a gente, porque como a gente foi muito preciso e relatou tudo em relação às complicações, aos problemas, às vantagens,
Posteriormente, outros grupos confirmaram essas observações do grupo do Instituto do Coração, o que nos colocou, de fato, como parte do grupo. É muito ruim quando uma descrição é feita e você não consegue nunca mais reproduzir os resultados daquela publicação. Não foi o que aconteceu com essa técnica e hoje ela de fato, é utilizada no mundo inteiro, dependendo do tipo de doença que você esteja lidando. Mas a gente, por exemplo, aqui, eu dou um curso 5 vezes por ano só disso. A gente faz um curso de hands-on no animal, no laboratório de experimental, e fica sexta-feira e sábado fazendo casos em que os médicos vêm assistir, e eles têm a possibilidade de treinar isso dentro de um ambiente de laboratório de experimental. Mas mesmo hoje, que são 30 anos depois praticamente da descrição da técnica, o interesse ainda é enorme e continua a existir. Claro, com o avanço da eletrofisiologia e novas formas de energia tendo sido utilizadas, pode ser, o que é totalmente normal e esperado, que a necessidade de se fazer esse procedimento venha a diminuir no futuro, mas até hoje não aconteceu. Na verdade, o interesse continua a crescer e está indo tudo bem.